Fala, RPGistas de plantão, estou com o Ayrton aqui. E aí, meu grande, seja bem-vindo. E aí, como é que tá, Juliano? Fico muito feliz, cara, e honrado de ter sido convidado para estar aqui, trocando uma ideia com a tua comunidade, com o pessoal que te segue, e espero que eu possa contribuir de alguma forma para a gente poder falar do que com certeza compartilhamos, que é o hobby do RPG, né? Com certeza, o gosto por esse hobby fantástico do RPG, né, cara? Que legal, Ayrton. Então, agradeço mesmo aí a tua participação, cara. O objetivo aí para quem está nos assistindo, então, é conversar contigo, um bate-papo mesmo, você contar um pouquinho para gente sobre as origens do Confraria do Anão, como que você começou o canal. Então, eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar bastante aí dessa conversa. Então, vamos lá, cara. Conta aí para gente. Primeiro, quem é o Ayrton? Então tá, o Ayrton é um RPGista, um veterano RPGista de 40 anos de idade, começou a jogar lá nos seus 13 anos, né? GURPS primeiramente, e Olha depois em só. seguida já entrando em drogas mais pesadas, fui pro Dungeons Dragon. Na época ainda o AD&D eu joguei primeiramente, depois fui pro D&D 3.0, e aos 15 anos joguei a primeira vez Vampira Máscara, cara, um live action, aqui na biblioteca pública da minha cidade, e também foi amor à primeira vista, e aí daí em diante nunca mais parei. Claro, a gente oscila, né? Épocas que joga mais, épocas que joga menos. Época de faculdade, por exemplo, então um tempo integral ligado à universidade faz com que a gente tenha que reduzir o ritmo de jogo, mas, como eu sempre digo, né? Jogar menos do que gostaria, mais do que deveria, né? Mais ou É menos é isso aí. verdade. Mas Acho sempre que, jogar. acho que Mas todo sempre mundo jogar. compartilha esse sentimento, né, cara? E o pessoal até brinca também, né? Que são três hobbies diferentes: comprar RPG, ler RPG e jogar RPG, né, cara? Comprar, a gente compra a rodo, ler, a gente lê quando dá, e jogar, aí, meu amigo, é outra história, né, Cara, cara? com certeza, cara. Bom, minha formação, me formei, eu fiz primeiro direito, né? Fiz um tempo, aí depois acabei migrando para história, me formei, fiz pós-graduação Legal. na área de história, sou formado, né? Licenciado em história. Depois tive uma passagem em relações internacionais na Universidade Federal de Pelotas também. E atuo como professor de educação básica desde os meus 18 anos, na época, o segundo semestre do curso de história, como voluntário, num projeto social chamado Desafio Pré-Vestibular. E de lá para cá nunca mais parei, né? O bichinho da sala de aula me mordeu e já fazem aí, agora vou fazer 41 em setembro, então vamos lá, já vai fazer mais ou menos 23 anos que eu estou nessa trajetória da educação, que é árdua, mas tem também, né, os seus sabores aí, como eu digo, né? Com certeza. Não é só O, dificuldades, né? Também tem a parte muito boa, né? Enfim, a recompensa de ver os alunos progredindo, né? Indo adiante com seus projetos individuais de vida. E isso é muito gratificante, com certeza. Que legal, Ayrton. Eu estava conversando com um colega ali do grupo do Shadow of the Demon Lord, e ele é enfermeiro. E eu comentei com ele, cara, que para mim as profissões que eu considero muito dignas, que são a base da sociedade, são as profissões de saúde e as profissões de educação, cara. Porque a saúde está cuidando da vida, que é o nosso bem mais precioso, e os profissionais de educação estão formando todo o resto da sociedade. Então, muito legal que você é professor, cara, parabéns aí pelo teu trabalho. Eu queria ter tido um professor que jogava RPG, mas as minhas professoras eram tudo braba, cara, tudo as professoras braba e nem sabiam o que era isso. Cara, é Então, que engraçado porque legal, cara. quando a gurizada sabe que eu jogo, né? E eles vêm a descobrir, obviamente, ao longo do tempo. Eu tenho o Instagram do Confraria, tenho o meu Sim, pessoal e eu compartilho, às vezes faço collab entre os dois para divulgar e tal. Aí o pessoal fica sabendo, o pessoal já vem, quando é que tu vai narrar para nós? Quando é que vamos fazer alguma coisa? Sempre tem aquele. Eu digo, não, inclusive tem uma mesa que eu vou narrar no Confraria, só com alunos, que que vai ser de legal, cara. sobrevivendo ao horror ligado ao RPG do Selbit de Ordem Paranormal, né? Eu Que nunca joguei legal, esse cara. RPG, confesso sinceramente, não é muito a minha pegada, mas a pedido dessa gurizada que me assiste, me acompanha, eu acabei então fazendo uma promessa e vou cumprir. Eu vou narrar que esse suplemento ligado à Ordem Paranormal ele é muito, muito parecido com Caçadores Caçados, né? A lore é o seguinte: são humanos reconhecendo, conhecendo, explorando o sobrenatural. Então já montei uma história, já escrevi, e em breve a gente vai estar estreando no Confraria do Anão. Legal, cara. Então vai transmitir aí a sessão com os alunos, com a gurizada. Gurizada, cara, com certeza. Que legal, Ayrton.
E, cara, me conta aí, como que surgiu o nome Confraria do Anão, cara? Da onde que veio o nome? Vamos lá, cara, essa história é longa, mas eu vou tentar fazer uma síntese aqui. Vai lá. Quando eu comecei a jogar RPG, eu acho que da minha geração, muita gente talvez, a única referência que a gente tinha, a princípio, era o Senhor dos Anéis. Né? Então, essa é a obra magna, né, que todo mundo que joga RPG em algum momento já leu ou conhece, enfim. E eu sempre gostei muito de jogar com os anões. Né? Quando eu jogava GURPS, depois quando eu fui pro AD&D e D&D, sempre joguei com anão. Sempre gostei do conceito do anão, né? Sim. E havia, claro, sempre uma brincadeira, porque eu tenho 1,70 m, né? Sempre fui mais atarracado, né? Principalmente quando eu era mais novo. E a voz mais grossa, né? Então o pessoal dizia, o Ayrton só joga de anão porque ele parece um anão, né? Entendi. É o anão, entendi. Aí virou um apelido e ao mesmo tempo um gosto, né, de jogo da própria ancestralidade, né, dos anões. E aí acabou que ficou, cara. Então, onde é que vai ser o jogo? Vai ser lá na casa do anão. Onde é que vai ser a reunião? Vai ser lá no anão. E aí que ficou, legal, cara. Ficou essa coisa do anão meio que um apelido, um pseudônimo, sei lá. E a coisa colou. E quando eu pensei em montar um projeto transmídia, no caso o canal, eu não tive dúvidas. Eu disse, cara, vai ser a Confraria do Anão. Porque antes se reunia na minha casa para jogar, né? Uma confraria é essa ideia da reunião de pessoas. Claro. E eu, já que tinha essa alcunha de ser o anão, então a Confraria do Anão. A Confraria do Anão, cara, que legal. Vai reunir as pessoas para jogar RPG. Que legal, cara. Até aproveitando, eu acabei não contando aqui como que a gente se conheceu, cara. Acho que quem tá assistindo aí, essa aí foi, como eu brinquei, né? Coincidência ou não, né, cara? Era para ter acontecido. A gente tá no grupo de Alien RPG no WhatsApp. Aí um cara postou lá um anúncio no LX, se não me engano, do livro dele com escudo e tal. E eu falei, cara, vou comprar. Só que na ocasião, cara, eu tava em reunião no meu cliente. Então, eu estava em reunião presencial, conversando ali, dei aquela espiada no WhatsApp, falei, não vai dar para fazer agora, né? Estou em reunião aqui e tudo. Beleza, guardei o celular. Cara, passou 40 minutos, o anúncio vendeu. Tava um preço bom, material novo. Aí eu falei, putz, não acredito, cara. Acho que umas 2 pessoas falaram, mas já vendeu com esse preço. Aí tu mandou no grupo, cara, que queria vender o teu. Mas eu não perdi tempo, respondi no privado, eu quero, tenho interesse. Aí, beleza, a gente começou a negociar, você criou o anúncio, a gente comprou tal, daí você fala, não sei se tu sabe quem eu sou o Ayrton do Confraria do Anão. Eu falei, pô, não acredito, cara. Olha o jeito que a gente se conheceu, né? Então, foi muito legal isso, o livro tá até aqui do meu lado, não vou pegar agora porque eu tô com fone, mas tô lendo. Jogão, né, cara? Como que foi a tua campanha? Cara. Como foi a tua campanha no canal do Alien RPG, cara? Cara, o Alien RPG eu conheci, porque aí, até linkando com a pergunta que tu fez antes, eu comecei a jogar lá com 13 anos de idade, joguei muitos anos a fio RPG. Quando chegou ali na mais ou menos os meus 21 anos, que eu comecei a dar aula mais frequentemente, eu tive que dar um pit stop e cometi o erro. E aí, pessoal que está do outro lado nos ouvindo, não cometa esse erro. Se você é RPGista, tá? Em algum momento você parar por intempéries da vida adulta, por questões diferente natureza, não venda o seu material. Não faça esse sacrilégio. Eu vendi tudo, cara. Cara, eu tinha coisas primorosas, coisas que eu sei que hoje eu dificilmente vou conseguir recuperar, porque ou estão muito inflacionadas, muito caras, viraram artigo de colecionador, ou porque realmente o pessoal que tem não coloca para vender mesmo, né? Porque tem aquele apreço e tal. E aí eu vendi tudo que eu tinha, fiquei só trabalhando, estudando bastante, aquela coisa toda. Quando eu resolvo voltar a jogar RPG, eu não tenho mais a referência dos meus amigos, porque a grande maior parte foi embora. Pelotas é uma cidade universitária, a cidade que eu moro, então, para quem não sabe, eu sou aqui de Pelotas, né, natural, Rio Grande do Sul, e muita gente daqui dos meus amigos de jogo foram embora. O que eu fui fazer, cara? Fiquei com aquele gostinho de jogar e fui para a internet, né, pesquisar, fui buscar coisas de RPG. E aí eu achei alguns canais na época, eram poucos, que estavam streamando material, né? E aí um deles era o Casavelha RPG. Eles tinham um sistema de padrinhos, né? Que era uma coisa de apoio mensal para ajudar a financiar o canal, porque sim, o canal tem custos, né? Tem custos de plataforma que tu paga, VTT,
produção de arte, equipamento que tu tem que mudar vez ou outra, né? Às vezes as pessoas não têm ideia, mas, por exemplo, aqui, ó, só para ter uma noção. Esse é o microfone que eu usava até então e hoje eu uso este microfone, tá? Que já é um microfone com uma qualidade maior e etc e tal. Cara, isso aqui custou R$800. Né? Então, para te poder garantir qualidade de áudio, de vídeo, câmera, a mesma coisa. Eu tinha uma Logitech muito boa, 1080 pixels, mas esse é 4K. Então, essas coisas todas, elas demandam recursos. E aí o Casavelha, né, criou esse mecanismo e eu entrei como padrinho para ajudar o canal. E eles tinham lá num nível de padrinho, eles tinham um sorteio mensal para jogar um RPG. No primeiro mês que eu apoiei lá o padrinho deles, eu participei do sorteio e ganhei uma vaga. E caí aonde? Mesa de Alien. Olha só, cara. E aí foi amor à primeira vista, porque o que eu digo do Alien sempre, para quem não conhece, então se porventura vocês do outro lado nunca jogaram, é uma experiência extremamente interessante, porque principalmente quem viu os filmes, né, quem assistiu lá desde o início, como é o meu caso, a gente tem um jogo que a mecânica dele, ele é pautado pelo Year Zero, né, que é o sistema da Free League, e ele é extremamente adaptado e imersivo à proposta do jogo. Então tu tem a dinâmica de pânico, tu tem toda uma ambientação que é de cenário muito rica, porque tem todo o lastro do filme e tudo mais. Todo o lore ali do Alien, todo o lore de literatura, de quadrinhos, enfim, o Alien tem 500 ramificações que foram criadas, sim, né? E tu tem a mecânica que favorece, então, tu imergir literalmente dentro desse ambiente. Então, tu vive o jogo intensamente porque a mecânica casa com a ambientação. E aí, cara, gostei demais. Na época, eu acho que a New Order estava trazendo ainda o material. Era até um jogo de divulgação que o Casavelha estava fazendo em parceria com a New Order. Eu joguei, já comprei, já apoiei lá o financiamento coletivo e trouxe tudo para mim. E acabei ficando com esse material que pouco foi usado no campo presencial. Nunca joguei Alien presencial. Eu só joguei online todas as vezes. Quando eu trouxe para o canal, né, o Diego Taveira narrando, depois o próprio Shimu, ambos do Casavelha RPG, narrando o Alien, foi tudo sempre online. E aí acabou que o material, eu mostrava aqui para o Juliano antes, né? Eu moro em apartamento, as paredes já não tem onde botar mais coisa. Então eu estou fazendo uma seleção de coisas assim. O que é muito essencial que eu tenha material físico e que eu vou, portanto, usar. O que é de sentimental e eu não vou usar provavelmente para breve ou muito longo, mas eu quero manter. E o que eu tenho que pode ser passado adiante até mesmo para que as pessoas possam utilizar, porque eu acho que o ideal de tu ter um material é ele ser usado. Quando ele perde a utilidade, a não sei que seja por colecionismo, por uma questão afetiva, cara, eu acho que tem que deixar o material ir, né? Eu tenho um livro aqui, por exemplo, tá lacrado. E eu até não anunciei porque eu não tive tempo para anunciar. Eu tenho coisa lacrada aqui. Eu lembro que eu vendi um material de Conan, uns dados de Conan, que eu nunca tinha aberto da caixinha. O cara ficou felizaço, porque queria muito, ele joga direto e tal. Porra, então segue adiante e a gente usa essa grana para comprar outros materiais, ou enfim, para outras finalidades ligadas ao canal, né? É verdade, cara. Que legal. E quando você jogou o Alien, então, uma dúvida. Tu ainda não tinha o canal. Você apoiou o Casavelha, mas não tinha confraria ainda. Então, o que acontece? Quando eu voltei a jogar RPG, eu voltei primeiro por mídia de game, né, jogando videogame. Aí depois eu comprei alguns livros-jogos, foi por onde eu comecei a jogar RPG. A primeira vez que eu joguei RPG foi um livro-jogo, na época de escola ainda, de ensino médio, antes ainda, de ensino fundamental 2, 8º ano, né, 8ª série. Ali foi a primeira vez que eu tive contato com material de RPG. E aí depois jogando, fiz um grupo com amigos da própria escola e tal, e aí a gente foi jogando juntos por muito tempo. Quando eu voltei a jogar, eu queria muito ter um espaço para interligar os meus amigos que não estavam mais na cidade. Então eu queria um espaço digital para isso. E eu pensei, cara, se eu vou jogar online, pô, legal daqui a pouco poder compartilhar isso com o pessoal, né? Eu achava que, como eu busquei na internet conteúdo e conhecimento, informação, muitas outras pessoas poderiam estar fazendo o mesmo. E quem sabe eu pudesse ajudar de alguma forma, compartilhando meus jogos, fazendo vídeos de informativos, dando dicas para narradores iniciantes. E foi aí que surgiu. Em 2021 eu montei o canal. Entendi. Ele ficou 1 ano e meio sem nada, só o logo, que na época eu contratei uma pessoa para fazer,
E aí a pessoa fez, e aí o logo ficou lá grifado e não tinha nada, não tinha conteúdo, era só Confraria do Anão. Deu 1 ano e meio depois, e aí nesse ato de 1 ano e meio, eu fui me municiando, porque para streamar tem que ter um certo computador, né? Tem que ter uma mini estrutura para poder fazer acontecer, e conhecimento, né? Eu não tinha conhecimento nenhum de nada de streamar e com material, qual é a melhor câmera, o que pode fazer. Aí eu fui estudando, consultando pessoas, tal, me organizando financeiramente, adquirindo material. Quando eu tinha um setupzinho que pelo menos daria para começar, aí eu dou início, então, com o canal do Confraria. E eu trago como porta de entrada o Pelotas by Night, que é um cenário que eu joguei lá aos 15 anos de idade, depois eu narrei por volta de 2009, 2010 como parte do projeto, né, da organização do projeto, e que quando eu volto a jogar RPG, e aí eu já venho com Vampiro à Máscara no 5ª edição, eu resolvo reavivar, reescrevendo aí o material, porque a gente não tinha nada escrito aqui, era só lives mesmo. Aí eu escrevo um material e faço uma mesa playtest com amigos aqui da cidade, que eu reuni, alguns ex-alunos, na época alunos ainda, de ensino médio, terceirão, e a história de como eles jogaram comigo Vampiro é legal, depois eu posso contar. E aí eu chamei esses 2 ex-alunos meus, o Theo e o Chilé, e alguns amigos da velha guarda que eles estavam na cidade, que toparam fechar um grupo de 5, e aí a gente jogava nessa mesa aqui atrás, cada 15 dias a gente jogava uma sessão de Vampiro em Pelotas by Night. O cenário embrionário, só com elementos básicos, e ao longo do jogo eu ia desenvolvendo e ampliando isso de forma escrita, né? E aí, ao final de 10 sessões, um arco tinha se fechado, tinha uma base de cenário escrita, com NPCs já bem consolidados, e aí começa esse projeto, que é outra vertente aí do Confraria hoje. Que legal, Ayrton. E agora que você contou um pouquinho da história aí do canal pra gente, cara, vamos voltar no tempo. Como que foi a sensação ali de apertar o gravar pela primeira vez, cara? Você falou que o canal ficou um tempo parado. Como que foi esse processo e como que você sentiu quando gravou? Cara, foi como entrar em sala de aula pela primeira vez. Olha só, profundo, hein, cara? Nervosismo pra caramba, aquela insegurança, porque assim, vamos lá. Quando eu comecei a streamar, a primeira mesa que eu streamei foi um spin-off da história da primeira temporada do Pelotas by Night. Então nós jogamos presencial, não foi streamado. Depois quando comecei a postar, as primeiras coisas que eu postei, os vídeos mais antigos, são vídeos de nós comentando sobre o jogo que tinha acontecido. Então, quase que sessão a sessão. Sessões. Isso, entendi. Comentando as sessões de jogo, tem vídeo comentando o cenário, comentando as seitas, né, Camarilla, os anarquistas, o Sabá, isso. Então a gente fez vídeos nesse sentido. E na época eu não tinha ainda equipamento. Inclusive, quem fez toda a parte de layout improvisado foi um ex-aluno meu, que na época era meu aluno, que jogou o projeto, o Theo, ele que fazia tudo, e ele que fazia as gravações pelo OBS da casa dele e do computador dele. Uhum. Eu nem tinha material ainda para isso. E aí eu dei a minha conta para ele e ele upava pelo PC dele. Aí depois que eu fechei aquele arco que eu dizia de me preparar, me organizar, comprar material, aquela coisa toda, e confesso uma coisa, quando a pandemia aconteceu, a gente foi obrigado a sair do presencial para o online em uma questão de uma semana. Eu me obriguei, a escola que eu trabalhava nos financiou, né, nos fez um empréstimo aí para compra de materiais, e aí eu já aproveitei que ia ter essa grana disponível. Claro, a gente devolveu isso para a escola, pagamos parceladamente, né, mas a longo prazo, sem juros e tal, eu já peguei um material mais robusto. Entendi, você montou a tua estrutura já. Montei a minha estrutura, eu juntei o útil ao agradável, precisava ter um material, precisava de uma cadeira, essa aqui inclusive eu comprei na época, precisava de uma cadeira confortável, precisava de ter uma tela boa, blá, blá, blá. Peguei, já aproveitei e comprei. Que feito legal. Isso, bom, agora vamos aprender a streamar. Comecei a estudar YouTube, e aí assim, pessoal, bunda cadeira, canetinha, livrinho, caderninho na mão, assistia lá o YouTube tutorial, escrevendo passo a passo, testando, dando errado e voltando. Quando eu me senti confortável, vou streamar então spin-off. Juntei algumas pessoas, vão ser 5 sessões e começa. Aí vem o nervosismo. Por quê? Não é como a gente está agora aqui, eu falando e tu falando, e a gente trocando, que tu faz uma mesa de RPG. Para quem streama, que é o meu caso, eu streamo da minha casa, do meu equipamento, tu vira um DJ. São muitas coisas para operar ao mesmo tempo. A música, os microfones dos jogadores, o enquadramento do layout, né? Na época que eu lembro, eu ainda não tinha pego a manha
de usar o... Como era o nome que tinha o NDI? Era o... Tô com o Discord na cabeça, mas não. Que até não tá em desuso já agora, foi descontinuado. É o... Como é que era? Me deu um branco agora. Mas enfim, a gente fazia uma chamada por essa plataforma e ela tinha o NDI, que é o que fixa a câmera. Depois que tu configura no layout as câmeras, se tu tem o NDI, pode cair um jogador, não há problema, às vezes acontece de cair o sinal lá, dá uma oscilação na internet, e aí tu consegue manter a configuração original. Quando não tem NDI, cara, desconfigura tudo. E aí tu tem que ir lá, imagina, aí tu tá, pensa comigo, tu tá narrando uma história, tu tá comandando o áudio de todo mundo, mais a música, e daqui a pouco alguém caiu, desembaralhou tudo no layout, tu tem que estar ali narrando e colocando as coisas no lugar. Cara, é desesperador essa sensação, sabe? É o multitasking puro, né, cara? Puríssimo. E aí, sem conhecimento mais profundo, né? Então, assim, vários problemas técnicos, dá uma travadinha aqui, internet. Aí, qual internet é ideal para streamar? Eu tinha uma ideia, mas não sabia se a minha era possível. E aí, como eu digo, né? Trocar a roda do carro com o carro andando. Ou seja, cara, e aí uma dica para vocês do outro lado que tem interesse daqui a pouco de ter o seu canal. Se você for esperar para estar com tudo em ordem, com tudo 100% para começar, você não vai começar. Pode ter certeza disso. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai faltar, você vai ter algum conhecimento que você não vai ter acessado ainda, uma dificuldade que vai aparecer. Então a minha dica é, tem o objetivo de ter um canal? Você quer se propor a fazer streamer de RPG, compartilhando seu hobby com seus amigos para quem tiver interesse de te assistir? Começa. Ah, mas eu não tenho a melhor câmera. Começa com o que tu tem. Ah, eu não tenho o melhor microfone. Começa com o microfone que tu tem. Por quê? Porque isso vai te dar experiência. Tu vai aprender o que dá certo e o que dá errado. Tu pode obter essas informações com pessoas como eu e outros tantos aí, com mais experiência, inclusive, que já passaram por isso. Mas mesmo por mais que eu queira te trazer tudo que eu passei, tudo que eu fiz e como eu lidei com os problemas, pode ter certeza, quando tu começar vão aparecer outras coisas. É verdade, cara. Esse ponto que você falou é muito importante, né? Para você ter ideia, aqui no Campanhas Esquecidas, no canal, como que surgiu a ideia, né? Que nem você, RPG, desde a infância ali, eu tive meu primeiro contato com o D&D terceira edição em 2002, tinha 12 anos na época, comecei a jogar, fiquei fissurado, vim do Senhor dos Anéis pro D&D, então é um hobby da vida, né? Você sabe, é um hobby que nos acompanha em todas as fases, você tem as suas filhas, você eventualmente posta, né? Elas participando ali do canal, eu tenho uma menininha de 3 anos, um menino de 1 aninho também, então acompanha a gente por toda a nossa vida. Escola, amigos, profissão, família, todo mundo na família sabe, o Ayrton, o Juliano jogam RPG, tem RPG, etc. Então, eu criei o canal, falei, cara, eu vou começar a registrar uma lembrança afetiva das minhas sessões com meus amigos. Então, comecei assim, com umas gravações de sessões não listado, só para ter o registro lá, uma campanha de Old Dragon 2. Aí, essa campanha acabou não descontinuando, até por isso o canal Campanhas Esquecidas, é uma campanha que acabou caindo no esquecimento, e eu comecei a registrar com outro amigo, a gente jogando Mutant Year Zero, daí que eu conheci o Year Zero, o Alien, etc, né? Mas foi Mutant no caso, sem mestre, que é os vídeos que tem aqui no canal da gente jogando Mutant com o Mythic, que é o emulador de Game Master. Então a gente brinca ali, eu falei, cara, vou gravar. Comecei usando o Google Meet, e ainda estou no começo, obviamente, não tenho todo o tempo aí que você tem de experiência com o canal, praticamente faz 2 ou 3 meses que eu estou tentando gravar com mais consistência, né? Mas eu já percebo isso, cara. Como o fato de eu ter começado, uso um microfone simples, agora eu estou com um notebook melhor, que eu comprei aproveitando aí para o trabalho, mas ainda não montei meu setup. Mas só o fato de estar gravando, me desafiando a isso, já me trouxe conexões, por exemplo, se eu não estivesse gravando, eu não estaria tendo esse papo contigo. E agora, pô, que legal, o que a gente vai lembrar dessa conversa, vai estar no YouTube. Então, isso que você falou, cara, eu concordo 100% e acho muito bacana você dar esse toque aí para a galera que está assistindo também. Até aproveitando... E desculpa te interromper só para complementar, reforçando o que tu disse, e o legal, cara, é que por mais que não pareça, nós ainda estamos no início de uma era de ouro do RPG, né?
com muitas editoras, com muitos materiais e ainda muito incipientes em relação, e quando comparado aí, eu estou falando de comunidades como a comunidade norte-americana, europeia, em relação à produção de conteúdo, cara. A gente ainda está começando esse movimento. Já tem muita gente fazendo há 10 anos, eu acho que o mais antigo é o Casa Velha, há 10 anos fazendo isso, mas 10 anos não é nada. Sabe? Em relação à produção de conteúdo digital, ainda que seja muito comparado ao que se tem hoje, cara, nós aqui fizemos agora 3 anos de confraria, né, streamando, assim. Mas eu fui pegar com mais regularidade streamer de RPG de 1 ano para cá. Olha só. Então 1 ano e pouco é que eu comecei com mais afinco me dedicar a streamar, né? Então, assim, para vocês do outro lado aí, nunca é tarde para começar. É um momento bom para começar a produzir. Tem muita editora, tem muito RPG vindo, e o pessoal literalmente está integrando, criando essa network que o Juliano disse aí, tanto entre os produtores quanto as editoras com os produtores. Porque uma coisa acaba ajudando e se linkando à outra, né? Com certeza. Imagina, tu tem lá, sei lá, a confraria hoje no YouTube tem 3.397 ou 98 inscritos, né? Pensa o seguinte, uma editora de médio porte poder divulgar isso para um nicho de consumidores de 3 mil, a gente olha, mas 3 mil é poucos, pega o Casa Velha que tem mais de 20, né, 21 mil, que acho que é o maior hoje no Brasil, aí tu pega o Casa Velha com 21 mil, é bem mais gente, mas pensa 3 mil pessoas, que não são 3 mil pessoas aleatórias quaisquer, são 3 mil jogadores de RPG, são consumidores em potencial. Se 1% dos 3 mil, botando em números redondos, consumir o material, tu tá conseguindo vender um número de livros que muitas vezes num site puro e simples tu vai ter mais dificuldade de conseguir vender. É verdade, né? Cara. Então é isso que eu digo, tá no momento bom. E complementando isso que você falou, né, como você comentou aí do Casa Velha anos atrás e tudo, eu me recordo, não muito longe, 2014, por aí, você queria consumir algum conteúdo de RPG, era em inglês. No Brasil, cara, dava para contar nos dedos de uma mão quem falava sobre. Eu comecei a ver conteúdo do tio Nitro, do Nitro Dungeon, né, o Newton Rocha. Lembro do Formação Fireball, do pessoal de Florianópolis, o Pedroque e o Roxo. E, cara, não era muito mais que isso. Tinha ali, como você falou, o Casa Velha, mais um ou outro. Hoje, se você abrir o YouTube, eu me surpreendo com a quantidade de gente falando do nosso hobby. Coisas que até alguns anos atrás era muito, muito mais difícil acesso a esse conteúdo, né? E agora você consegue. Você quer conhecer um sistema novo, você joga no YouTube, grande chance de você cair num canal brasileiro. Claro, os estrangeiros ainda predominam, mas você consegue conteúdo na nossa língua para aprender e absorver. Isso é fenomenal, cara. E tem um ponto eu acho interessante mencionar, porque esse grande, vamos chamar assim, de boom do RPG. Eu trocava essa ideia com um amigo outro dia, porque no Confraria eu me proponho a fazer 3 coisas, né? Eu me proponho a fazer o streamer, que é o carro-chefe mesmo, que é o RPG. Eu me proponho a trazer dicas, né, e reviews de material para o pessoal. E aí eu uso muito o Instagram para fazer isso, né, de forma mais dinâmica. E tem também ali gameplay de alguns jogos de RPG, tem uma playlist de gameplay. Tem uma que eu estou inaugurando que é RPGs que você precisa conhecer. Mas eu também me proponho a fazer cobertura de eventos. Então tem vários materiais no Instagram, né? No YouTube não, mas no Instagram sim. Eu vi o do DOF ano passado. Isso, tem o DOF, tem o Iniciativa. E é engraçado como de um ano para o outro aumenta o número de editoras e RPGs independentes, o chamado RPG Indie, que a gente tem nos eventos. Que legal. É muito grande de um ano para o outro o tanto. E olha, eu faço cobertura do DOF, vou para o meu 4º ano agora, como fazendo cobertura. E de um ano para o outro, o número é gigantesco de ampliação. Eu lembro que ano passado eles tiveram que pegar metade da área de alimentação e colocar para o pessoal botar stand de RPG. Porque não conseguia mais dar conta. E olha que eles fazem, eu estou falando aqui do DOF, né? Que é o Diversão Offline, a maior evento da América Latina de RPG e board game. E eles tiveram que pegar metade de um pavilhão, tipo um pavilhão de eventos, e botar para RPG. E para editoras diversas, inclusive incluindo board game também, porque cresceu muito. Então, eu acho que assim, o cinema fura a bolha, não podemos esquecer que tem o D&D, né? Faz um filme,
A gente tem o Vox Machina, com o anime, né, ligado ao pessoal do Critical Role. Cara, a gente tem produção, como tu mencionou, no YouTube, tem várias produções estrangeiras, já com legenda em português. Agora mesmo, o pessoal do D&D Master, né, tá fazendo streamer com legenda. Tem um outro pessoal que faz de vampiro também, agora tem um projeto de vampiro com legenda. Então, isso fura a bolha. Jogadores famosos, então atores hollywoodianos trazidos para jogar com o pessoal lá do Critical Role. Essas coisas vão quebrando, vão furando a bolha. E aí tu vai externalizando cada vez mais esse hobby que ainda é nichado, mas era mais nichado, para outras searas. Eu, como professor de educação básica, posso te dizer, uma das metodologias ativas hoje, muito requisitadas por diferentes áreas do conhecimento e utilizadas por professores que nem mesmo são do hobby do RPG, é a gamificação. Tá? É o uso de elementos de jogos em ambientes de não jogos, como é a sala de aula. Então isso também é uma forma de trazer para o espectro do consumidor leigo do RPG a possibilidade de explorar esse elemento. E Com por certeza. Isso que eu vou repetir, está começando, tem muita coisa para acontecer nesse cenário. É um cenário, eu vou dizer assim, eu participei do Dia da Criatividade, do Dia Mundial da Criatividade em Pelotas. Pelotas foi uma cidade que sediou, e eu fiz uma palestra sobre confraria lá. E, assim, eu pesquisei os números, falei com editoras, falei com a Jambô, que é de Porto Alegre aqui, falei com o pessoal da New Order, consegui informações ligadas a outras editoras, até estrangeiras, e há um crescimento financeiro do volume de consumo de RPG e board game. Mais board game em valor, né? Mas muito de RPG igualmente. Que legal, cara. Que bacana isso, observar o hobby crescendo. Além disso que você falou, né, cara? Apesar de eu não ter jogado esses sistemas, a gente tem o Tormenta 20, a gente tem Ordem Paranormal, furando também essas bolhas, né? Esse exemplo que você deu. E todo mundo ganha, né? A gente tem mais conteúdo, mais acesso para as pessoas que veem um livrão de 300, 400 páginas, não sabe por onde começar. O nosso hobby, ele incentiva, estimula a leitura, o pensamento crítico, a socialização, você interage. Para você ter ideia, cara, eu fui numa entrevista de emprego uma vez, tinha que levar um objeto que te descrevesse. Eu levei o meu livro de Pathfinder, primeira edição em inglês, o Core Rulebook, mostrei e falei, ó, esse livro, esse objeto me representa. Por quê? Expliquei tudo isso. O quanto ele fez parte da minha vida, o quanto ele me ajudou. Então, a gente só tem a ganhar com esse movimento, né, Ayrton? Isso é muito bacana, cara. E aproveitando, só aproveitando, se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa um like aí para fortalecer o nosso trabalho, ajuda bastante. E toca o barco aí, Ayrton. Não, e dizer só complementando, né, evocando Paulo Belotti, meu amigo lá do Nicterói by Night, RPG é cultura, cara. E eu posso dizer para vocês, como educador, assim, cada vez mais a gente tem menos leitores. Tá? Quem vai ter controvérsia, vai ter gente que vai dizer, mas quando tu lê no WhatsApp, tu tá lendo. Não, eu tô falando da leitura cursiva, do livro, de literatura, de história, seja lá do que for de interesse. A leitura como um todo são números editoriais. Ela tem caído, tanto a digital, pensando aí num Kindle da vida, quanto a física. Porque o livro é muito caro? Evidentemente que isso também é uma realidade, o livro é caro no nosso país, né? Ele não é para todo mundo, ainda que devesse ser, deveria ter incentivo nesse sentido, mas, enfim, não temos. E aí, quando tu tem, por exemplo, um RPG, como tu falou, um livro de 300 páginas, isso até eu provoquei na minha palestra lá no Dia Mundial da Criatividade. Tu pega um livro de 300 páginas, vamos pensar um livro acadêmico, tu pega um outro livro de RPG de 300 páginas e tu mostra para um adolescente que não tem o hábito de leitura. Os dois são um desafio gigantesco para ele. Qual dos dois vai ser mais atrativo? Claro que vai ser esse, porque esse tem um entretenimento. Com certeza. Tá? Então, tu ter um jovem que lê, em média, pouco, se interessando por um livro de 300 páginas, que ao final da leitura do livro, mesmo que ele não leia por completo o livro, vai deixar para ele um legado de habilidades e competências que vão ser úteis na vida dele, como interpretação textual, capacidade comunicativa. O RPG ele provoca a socialização, que é um elemento importantíssimo, né? Então a gente está falando de elementos, valências socioafetivas, emocionais, né? Tudo isso o RPG se propõe a fomentar, né, no seu praticante, naquele que tem isso como um seu hobby. Então RPG é cultura, joga RPG.
É isso aí, cara, com certeza. E, Ayrton, o que você imaginava quando criou o canal e o que você acha que o canal virou, cara? Cara, eu imaginava que o canal ia ser o seguinte: ia ser um espaço que eu ia chamar amigos, compartilhar histórias e que ficaria à disposição ali para quem quisesse, porventura, se utilizar daquela produção para se inspirar, para ter uma ideia, né? Eu sempre pensei dessa forma. Eu acho que quando eu compartilho narrativas, eu estou me comunicando com pessoas que têm o mesmo hobby que eu. Então, daqui a pouco, se eu puder fazer uma mesa em que a forma como eu estou narrando, ou os elementos que eu estou usando para narrar, ou as ideias que eu estou tendo para adaptar uma história, ou mesmo autoral, desenvolvendo uma história, se isso puder trazer um elemento que agregue a quem está assistindo, poxa, eu vou ficar muito feliz. Legal. Né? Porque eu acho que é o que eu, quando comecei a jogar e narrar, eu buscava me inspirar em pessoas, olhar as pessoas fazendo, quem tinha mais experiência que eu, ver aquelas coisas que casavam com a forma como eu lia o RPG, como eu entendia o RPG, e trazer para experimentar nas minhas mesas. Eu sempre digo que um bom narrador, ele precisa, antes disso, ser um exímio jogador, ou seja, alguém que jogue com constância. Porque aí tu vai tendo experiências e vai poder absorvendo essas coisas para te ter a tua própria prática de narração. Então a ideia inicial era essa. Era bem singela. Compartilhar o hobby, primeiramente, e de alguma forma poder agregar com quem, porventura, consumisse o material. O que se tornou? Se tornou tudo isso e acabou se tornando mais, cara, porque me colocou numa vitrine que me permitiu criar uma network onde hoje eu não somente jogo com pessoas de todo o Brasil, tenho vínculos, né, de amizade, de parceria com pessoas de todo o Brasil, como inclusive muito em breve de fora do Brasil. Parcerias internacionais que a gente vai Que fazer legal, através do cara. Confraria com projetos de RPG. Que legal, Ayrton. Ir nos eventos me permitiu, fazendo cobertura dos eventos, né? Me permitiu contatar editoras, fazer parcerias. Hoje eu sou embaixador do Verbo RPG, né? Que é um RPG que está saindo aí pela New Order. Tenho parceria com o pessoal do Bloodhound também, que é um outro RPG que está sendo lançado. Tem parceria com Iniciativa RPG, que eu estou indo agora, inclusive, dia 4 de junho, para fazer a cobertura, para poder fazer uma entrevista no Perdidos no Player, que eu fui convidado, que é Que um legal, podcast, cara. talvez não o maior, um dos maiores do meio, para narrar um live action, um LARP, lá no evento de Iniciativa, narrar no evento Iniciativa Mesa de World of Darkness, com Pelotas by Night. Tudo isso veio através do canal, né? Que Através legal, do cara. perfil do Instagram, que é o homônimo ao canal, também Confraria do Anão. Inclusive, se você não segue, siga o @Confraria do Anão, se inscreva no canal do Confraria do Anão, porque a gente fala muito de RPG e de outras coisas mais. Isso aí, cara. E olha que curioso. O hobby é o mesmo. Só que se você não tivesse o canal, você estaria jogando com seus amigos, com o pessoal local, as pessoas aí de Pelotas, ou enfim, e você não teria acesso a todo o alcance que o canal te proporcionou, cara. O mesmo hobby, você estaria mestrando da mesma forma. Beleza, não com essa função DJ que você comentou, você ia estar só ali na mesa, rolando dado com ficha, mas é o mesmo hobby. Mas como você extrapola isso, quando você começa a ter o canal, a compartilhar com a comunidade, a ter feedback, isso é muito bacana mesmo, né, Ayrton? Sabe qual foi a primeira vez que eu vi que a coisa estava escalonando para além do que eu imaginei originalmente, que era esse propósito que eu mencionava? Foi quando eu fui num DOF, né? E tava eu e minha esposa sempre vai comigo, porque ela faz a parte de filmagem, enfim, né? Faz Legal. toda essa cobertura, me ajuda nisso. É, e aí a gente tava passando no meio de um corredor, e eu passando assim, um camarada vestido de mago, com barba, chapéu, um cosplay assim. Ele disse, Ayrton, do Confraria do Anão? Aí eu parei, sou eu. Posso tirar uma foto contigo, cara? Eu acompanho Que lá legal, os cara. streamers de jogo e tal. Pô, cara, aquilo ali, eu tirei a foto muito entusiasmado. Quando o tempo passou, aquilo bateu assim. Eu digo, nossa, cara, olha só, eu tô conseguindo impactar em outras pessoas. E Com certeza, aí tu cara. tem os relatos, que essa é a melhor parte, assim. Tu tem os relatos, né? Tipo assim, uma menina uma vez mandou um DM dizendo assim, poxa, eu luto contra a depressão,
E o melhor momento da minha semana é quando vocês fazem o streamer do jogo de vocês. Porque aí é o momento que eu me conecto com vocês, eu vivo aquela história intensamente, aquilo me faz bem, aquilo me reenergiza para que eu possa seguir adiante. Então, muito obrigado, né? E dessa forma como outros, tipo, pessoas que mandam mensagem, eu só quero ajudar, o que tu precisar. Vou dar um exemplo. Thiago Carrasco, grande abraço pro Thiago, o cara tá na Austrália. Olha só, o cara tá na Austrália. Ele simplesmente por acompanhar o material do canal, gostar das narrativas, enfim, da proposta, ele foi lá e montou logos personalizados para cada linha de jogo do Confraria. Inclusive, vai sair um boné, em breve a gente vai colocar à disposição da comunidade, quem quiser adquirir, né? Vai ter boné, vai ter caneca, aqui tem um exemplo de caneca, para quem quiser adquirir aí, ter um pouco do Confraria consigo. E aí vai sair um boné agora com o logo criado por ele, que ele presenteou o canal. Então, legal, essas coisas, cara, é o que de fato acalentam, é o que de fato motivam, faz com que a gente queira fazer mais e melhor e compartilhar o hobby aí com a comunidade de forma cada vez mais presente, né, nas redes sociais. E te digo, cara, não é fácil. Eu tenho uma rotina bem extensa de trabalho, eu dou 50 horas aula por semana. 50 então, assim, horas. É bastante coisa. E mesmo assim, o tempo livre que eu tenho, eu procuro parte dele, pelo menos, e digo que nos últimos tempos, bastante dessa parte do tempo livre, me dedico a produzir, a escrever, a desenvolver conteúdo para a comunidade, para o canal, para o Instagram. Então, estou indo agora em iniciativa em junho, vou para o DOF em julho. Nos veremos lá, estarei lá também, vamos nos conhecer pessoalmente. Vai ser massa pra caramba, já estou com as passagens compradas, então estou dando certeza de estar nos 2 eventos, fazendo cobertura, conectando com pessoas, né? Quantas pessoas, cara, aqui nos eventos eu vou, pessoal, pô, eu te acompanho, a gente conversa, bate papo, dá um abraço, tira uma foto, cara, é muito legal. Que legal, cara. Para você ter ideia, aqui esse final de semana em Curitiba teve a Ludocon. É um evento mais novo, né? Então ele é recente, tudo. O Guilherme Moraes da Retropunk que organiza. Estive lá, eu já conheço o Guilherme há um bom tempo, peguei livro com ele quando a Retropunk tinha recém-aberta. Fui num shopping aqui de Curitiba, peguei em mãos com ele o livro. Então faz alguns anos aí já que a gente se conhece. Tive a oportunidade de conversar com ele, eu levei minha filha de 3 anos. Comprei um case de dados, uma espadinha rosa para ela, com um conjuntinho de dados rosa. Então todo mundo que estava no evento lá, ela chamava atenção, porque uma menininha de 3 anos, com o conjunto de dados, né? Foi muito legal. E isso, cara, de estreitar os laços, eu troquei ideia, então, com o Guilherme, da Retropunk. O Manjuba, da New Order, estava ali, viu minha filha, veio conversar com a gente. Gente finíssima. Contou uma história do filho dele, aprendendo a soletrar palavras por causa do RPG. Conversei com o Bruno, da Tria Editora. Então, outra figuraça, gente finíssima. Também estava lá, batemos papo. O Pedroca. Então, eu falei, cara, eu assisti a Formação Fireball, cara, você fala com o Roxo ainda. Acabei comprando o Skyfall, ele deu um joguinho, um baralho, um joguinho de cartas, né, um card game para crianças. Então, já joguei com a minha filha, um jogo de docinhos, de festa, muito divertido. Minha filha tá gostando bastante. Então, cara, é isso mesmo, é algo maior do que somente o hobby e a diversão pessoal. Se começou assim, pô, deixa eu me juntar com os meus amigos, me divertir, viver num mundo um mundo imaginário, onde eu tenho uma espada, onde eu derroto um dragão, onde eu solto um feitiço, ou falando de Alien, né? Pô, os filmes que a gente vê na TV, a ficção científica, o financiamento coletivo do Coriolis agora, eu apoiei, o último que eu apoiei foi o Shadow of Demon Lord, que é o meu sistema de fantasia preferido hoje. Então, cara, começa assim, com uma coisa para você, um hobby, um lazer, e acaba virando algo maior, né? Então isso para mim também não tem preço. E aí, cara, você tocou num ponto da tua rotina, isso que eu ia te perguntar. Como cabe tudo isso no dia a dia, cara? 50 horas na semana, eu imagino que são aulas o dia inteiro e alguns dias à noite, como hoje. Você está indo dar aula daqui a pouco, né? Como que você se organiza, cara? Com esposa, filhos, as filhas, trabalho, canal? Conta pra gente aí um pouquinho. Cara, então, na verdade, é uma ginástica, assim. Vou falar da minha rotina de trabalho. Eu começo segunda-feira às 7h30 da manhã, para o 12h15, volto a 1h30 até às 13h10. Aí depois eu fico das 13h10, eu moro perto dessa escola que eu dou aula à tarde, ela é perto da minha casa, coisa de 10 minutos. Aí eu chego em casa, depois eu volto para dar aula às 7h30 da noite até às 9h30.
Das 7 às 9h30, perdão. Esse espaço de tempo, eu gravo coisa, produzo, leio, escrevo, tá? Depois, na terça-feira, eu tenho a mesma rotina de manhã, só que eu saindo meio-dia, volto a 1h30 e vou até às 4. Das 4 também até a hora 6:45, quando eu saio de casa, pego 7 horas até às 9h30, também produzo. Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo. E pós-aula, 9h30, também produzo. Olha então, só. Por exemplo, a gente tem uma playlist do Confraria, que é uma playlist de Rage Across, né? Que são a ambientação, tipo, o Vampiro à Máscara, de World of Darkness, tem os cenários by nights, né? Que basicamente são as cidades adaptadas ao punk gótico do sobrenatural do World of Darkness. O Lobisomem, que é uma linha de World of Darkness, tem os Rage Across, que também são ambientações, não necessariamente cidades, mas são regiões, né? Às vezes, inclusive, continentes, onde a gente também tem toda uma infraestrutura, digamos assim, um ecossistema para se poder jogar. Essa playlist, toda ela foi gravada a partir das 10 horas da noite até 11h30, muitas vezes até meia-noite. Né? Porque a agenda minha e do Chocos, do Nação Garou, mandar um abração pro Chocos, nosso ancião preferido aí do canal, ele é professor também, é quando a gente conseguia casar a agenda. Então, terça-feira tem isso. Quarta-feira é o dia que eu dou aula toda manhã, toda tarde e à noite a partir das 8 horas até as 9h30. Igualmente, 9h30 eu saio, chego em casa, 10 para as 10, conecto o pessoal do Nicterói by Night, estou jogando uma mesa com eles lá de Segunda Inquisição. Tá? Quinta-feira, manhã até as 11h30, à tarde, 15 para as 3 até as 8h30 da noite. 8h30 da noite saio, 9h15, 9h20, gravação para o canal do projeto da playlist com o Diego Taveira, do Casa Velha RPG, ele narrando para mim e para outros 2 amigos que há 5 anos nós jogamos juntos e a gente streama no Confraria. Sexta-feira, merecido dia de folga. Todo dia livre, de manhã à noite. Que legal. Mais ou menos, a minha esposa está dizendo aqui. Por quê? Porque é o dia que eu vou gravar. Pro Instagram, conteúdo para o Instagram, review de livro, dica de narrador para narrador, material de mesa à noite, geralmente à noite que a gente joga. Sábado é o dia que eu divido. Jogo muitas vezes ou está com o pessoal da família, enfim, domingo igualmente. Então é isso. E agora minha esposa já está fazendo até uma menção aqui, botando a mão no rosto e rindo, porque nos últimos tempos os finais de semana tem sido eu sentado onde eu estou, estudando, montando coisas de RPG. Que legal, então, cara. É isso aí, cara. E se a minha esposa não fosse minha parceria e não tivesse compreensão nesse sentido, seria difícil conseguir levar esse ritmo. Com certeza, com certeza. São dias, né, cara, de segunda a quinta, com atividades o dia inteiro. Aí, obviamente, na sexta, um dia de descanso, mas você vai lá, produz. Finais de semana, eventualmente, você ainda encaixa mesas à noite. Então, chegou no trabalho cansado, vai acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, mas bota uma mesa, eu imagino, um malabarismo, cara, que deve ser isso. Você tem ideia de quanto tempo o canal te consome, assim? Consome, na falta de uma palavra melhor, por semana? Quanto tempo o canal me consome por semana? Cara, basicamente, nas últimas 3 semanas, pelo menos, full time praticamente canal. Full time, tempo livre canal. Inclusive final de semana. Por eventuais, assim, tarde, sair para tomar um chimarrão, fui almoçar na minha sogra, coisa assim, mas o resto todo dedicado a, ou se não a streamar a produção direta no canal, né, mas escrevendo, porque assim, as pessoas que não sabem dos bastidores, eu tenho uma lista de coisas que vão acontecer, na ordem que vão acontecer. Sim. Então, o que está acontecendo agora no canal não reflete o que está para acontecer. Então, eu estou streamando, estou com projetos acontecendo, mas eu já estou em preparação dos que vão acontecer quando esses terminarem. Entende? Então, eu vou dar um spoiler aqui. Nem é um spoiler, porque eu já falei lá no Instagram do Confraria. A gente está narrando agora o Brasil by Night, que é essa crônica, né, de vampiro. Tem o Caçadores Caçados, aí eu narro, de World of Darkness, no canal acontecendo. São as 2 crônicas que estão rolando, né? Todas as 2 são ao vivo. Brasil by Night na sexta e Caçadores Caçados a priori sábado. Então as 2 acontecem streamadas.
Tem aí a playlist que a gente terminou agora de Rage Across, que é nas terças-feiras, mas a gente vai trazer um plus, um add-on, com mais 2 materiais ligados a essa playlist. Já semana que vem a gente tem um deles e na outra terminamos aí por definitivo. Só que aí termina, substitui por outra playlist, né, que começa então a ser trabalhada. Nas quintas, tem um material que a gente grava do próximo projeto de Vampiro, aí é fixo, Vampiro, no Confraria com Diego Taveira. Foi o Incidentes em Dreadmer, a crônica que durou uns 2 anos, terminou agora recentemente, e a gente começou a gravar a próxima que vai ao ar. E eu sempre tenho uma métrica. Eu gravo 3 episódios para começar a lançar. Então a gente vai para o segundo gravação essa semana, terceira na próxima, para ir na outra, quando já não tem mais o Brasil by Night que termina nessa sexta, já começar. Entendi. Aí Então já tá começa sempre na com outra. uma gordura Sem, ali. sem alguma Entendi. gordura. E a próxima que eu vou narrar é Dungeons & Dragons 5.5, Casa dos Lamentos, Ravenloft, né, no ambiente lá do Stride, a princípio 5 sessões. Esse é o próximo que vai ser inaugurado no canal. E aí tem uma agenda de coisa, aí depois tem outros que vão acontecer. E uma curiosidade, essa tua agenda, então, pelo que eu entendi, você tem um planejamento à frente do semanal. Como que você planeja? Você tem um planejamento para o mês? Até o final do ano. Até o final do ano, cara? Até o final do ano. Caramba! Eu te digo agora tudo que vai ser jogado até o final do ano. E quando que tu construiu esse planejamento? Você faz início do ano para o ano inteiro? Como que é esse processo? Eu faço por semestre. Eu faço uma projeção por semestre. Perfeito. Então, lá no início do ano, fevereiro, quando a gente retoma atividades, né? Aí eu jogo até julho. Então, o que até julho tem que acontecer? Quando há algum atraso, e sim acontecem atrasos por N razões, né? Sim. Aí eu vou reorganizando, então eu vou empurrando para frente. Por exemplo, era para ter acontecido ano passado a spin-off da segunda temporada de Pelotas by Night, que é Caça ao Troll. Saiu até um videozinho, era para outubro. Olha só, era para outubro do ano passado, Caça ao Troll. Deu problema, tinha uma das gurias que vão jogar, são 3 jogadoras, né? Um trio de presas que vai constituir uma coterie. Uma delas estava terminando o doutorado, e aí ela precisou de prazo extra para terminar o doutorado. Poxa, como é que eu vou dizer, vou te tirar da mesa? Não, te posterga. Adia a mesa. Vamos adiar. Então, essa mesa, segundo semestre desse ano, vai acontecer. Que legal. Essa mesa acontece, e na sequência, a próxima, que encerra o arco Pelotas by Night, a princípio, para esse ano, que é Lobisomem Apocalipse Pelotas by Night. É um add-on de Lobisomem Apocalipse. Então, isso vai acontecer no segundo semestre. Paralelo a isso, a inauguração da playlist RPGs que você precisa conhecer. Pelo menos 3 RPGs eu quero trazer. Que é Verbum RPG, que é um RPG... agora me foge o nome, deixa eu dar uma olhada aqui para não falar bobagem. É um RPG da Tri Editora, tá? Que eu adquiri recentemente. Um deles, agora acabei de ver aqui, Vezem. Tá. E o outro é Sussurros na Floresta. Que é o da Tria. Da Tria. Esses 3, a projeção é que aconteçam até o final do ano. Que legal. E em paralelo a isso, tem eu narrando Lobisomem Play Renegade, que é uma playlist onde a gente tem as aventuras oficiais do programa Play Renegade para jogadores e narradores de World of Darkness, que a gente se comprometeu com a comunidade de narrar todas as aventuras que saíram até hoje. Já foram 3 narradas, e agora vai uma de Lobisomem que eu vou narrar no canal. Então, essas 4 aventuras, Play Renegade, as 3 que eu mencionei da playlist que vai ser inaugurada, jogos que você precisa conhecer, RPGs que você precisa conhecer. Pelotas by Night, spin-off, segunda temporada. Lobisomem Apocalipse, Pelotas by Night. E Dungeons & Dragons 5.5, que é a Casa dos Lamentos, isso tá programado para acontecer até o final do ano no Confraria. Que legal, Ayrton. Show demais, cara. E nesse gancho ainda, como que você lida com uma semana assim que não dá, cara? Putz, essa semana tô sem cabeça, tá difícil. Acontece isso? É difícil? Como que... Acontece, cara. Eventualmente acontece. Inclusive é possível que isso vá acontecer em algum momento ainda, porque meu pai vai fazer um procedimento cirúrgico. A gente não sabe ainda exatamente quando, mas vai ser numa quinta, justamente porque sexta é meu dia de folga, e eu consigo ficar com ele no hospital e fazer todo o trâmite com ele de baixa, né? É uma cirurgia simples, mas ele vai ter que fazer. E aí, nesse dia, por exemplo, que eu não sei quando vai ser, eu não vou conseguir jogar e nem mesmo fazer nada pro canal. É possível que aí o que vai rolar? Postergar. Aí entra o que eu te falei, a gente joga... planejamento.
É isso, a gente vai redimensionando. O planejamento, é claro que a gente sempre vai buscar cumpri-lo à risca. Sim. Eventualmente não vai ser possível, por intempéries, por circunstâncias excepcionais. Não tem problema, a gente vai empurrando. Tá? Se conseguirmos cumprir o planejamento dentro do ano, show de bola, gabaritamos. Não deu, empurra para o início do próximo ano. E assim a gente vai indo. Show de bola, Ayrton. E olhando para frente, cara, para a gente ir finalizando aqui, então, você deu bastante spoiler aí para a gente, compartilhou, né, a agenda do Confraria. O que vem por aí na Confraria do Anão, cara? Muita parceria, muito RPG, eventos. Então a gente vai no DOF, vai ter cobertura do DOF, tá? Vai ter cobertura do Iniciativa RPG, vai ter muito review de material. A gente tem uma parceria com a Masmorra Board Game, que é uma loja aqui de Guaíba, né, aqui no Rio Grande do Sul. Então o Lucas, vou dar um abraço pro Lucas lá da Masmorra, ele nos encomenda, nos traz aí os materiais que ele gostaria que a gente pudesse produzir review, porque ele pega os vídeos do Confraria e ele linka no site lá da loja. Então o camarada entrou no site dele, quer saber como é que é o tal RPG? Tem um videozinho do Confraria explicando, mostrando o material. Então tem muita coisa desse sentido para acontecer, né? E tem muita playlist para rolar, porque eu te falei das coisas que eu vou narrar. Tudo que eu te falei até agora, eu, Ayrton, narrando. Mas tem o Papo de Confraria, que tem essa batida do que a gente está fazendo aqui, que é um diálogo, uma conversa, falando de temas diversos, trazendo RPGs, editoras, produtores de conteúdo para compartilhar com a nossa galera aí, com a nossa comunidade. E tem os narradores convidados, né? Que vão narrar o canal. Então tem o Lucas Stoller, que narrou Tormenta 20, vai vir narrando outras coisas, e aí eu não posso confirmar porque são coisas que estão em preparação. Aí a gente vai ter o Chogos do Nação Garou, que também prometeu que esse ano ainda vai narrar no canal. Provavelmente alguma coisa de Demônio à Queda, ou até mesmo de The Genesis. Ele já narrou The Genesis, que é um RPG que eu acho muito bacana, tá? Então tem isso para acontecer. E eventualmente algumas outras pessoas que se somam aí no caminho para também vir contribuir com a gente de forma inusitada e que a gente também bota para rodar no Confraria. Então, além das coisas todas que eu falei que eu estaria à frente narrando, tem essas outras coisas que acontecem concomitantemente. Com certeza. As demais iniciativas que você está envolvido, né? Exatamente. Que legal, cara. Exatamente. Que legal. Ayrton, então, para a gente finalizar aqui, cara, conta aí pro pessoal onde que eles te encontram nas redes, cara. Vamos lá. O Confraria do Anão vocês encontram no próprio YouTube, tá? Só botar aí Confraria do Anão, vocês vão encontrar o vai logo estar aqui lá. Na descrição. Aqui o logo, este logo inconfundível vai estar lá. Por favor, se inscrevam, venham conhecer nosso conteúdo. Como eu sempre digo, faça o triplo C, curte, comenta, compartilha, ajude a propagar aos recôncavos da internet aí o Confraria do Anão, o RPG antes de qualquer coisa. Então, tem o YouTube, tem o Instagram, tá? O Instagram onde tem grande parte da ancoragem dos reviews, né, das entrevistas, ainda que esse ano a gente vá subir para o YouTube também, mas o forte dessa pegada do Confraria, do review, essa pegada do Confraria e da cobertura de eventos é lá no Instagram, é o canal mais rápido de acesso e é por onde a gente anuncia as mesas, tá? Tá, quando é que vai acontecer a Casa dos Lamentos? Lá no Instagram você vai saber. Lá a gente divulga a agenda do Confraria. Qual é o próximo projeto que vai ser streamado? Lá no Instagram você vai saber. Então, @Confraria do Anão, segue a gente lá, fique por dentro de tudo que está rolando, que está por acontecer, e tem muita coisa bacana por acontecer. E dessa forma vocês conseguem contatar, mandar DM se quiser, sem problema nenhum, a gente responde. Como vocês viram, a agenda é bem intensa, mas a gente sempre tem um espacinho ali para poder interagir com a comunidade. Com certeza, Ayrton. Lembrando, então, que as descrições, os links vão estar aqui na descrição. Se você que está nos assistindo gostou da conversa, então, como você falou, né, Ayrton? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo RPGista que gosta desse tipo de conteúdo. Corre lá conferir a Confraria do Anão. O Ayrton deu um monte de spoiler aqui, falou do planejamento do ano, então tenho certeza que vem muita coisa legal. Ayrton, te agradeço demais, cara, por esse papo, essa horinha aí que a gente passou conversando e trocando ideia. Brigadão mesmo, cara. Tamo junto. Muito sucesso aí para você, pro canal, pra família. E o que precisar, conta comigo. Valeu, galera. Valeu. Agradeço demais aí. Tamo junto. Igualmente. Falou.